pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente veio aqui falar do último livro que a Colleen Hoover lançou. Vamos pôr a capinha dele aqui pra vocês verem, que é o Layla. Sério, gente, eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre esse livro, porque o que foi essa história? Meu Deus do céu! Eu amei, eu não conseguia desgrudar o meu olho do livro, do Kindle, né, no caso, porque eu li no Kindle, mas eu não conseguia desgrudar meu olho dessa história até não terminar. Foram, assim, sei lá, horas de muitas emoções, eu poderia dizer pra vocês. Mas vamos contar, então, um pouco da história aí no geral, e aí eu faço uma parte com spoilers depois pra comentar a história, né, todos os detalhes, já que eu tô morrendo de vontade de conversar com alguém a respeito disso. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, a história vendo que quem vai narrar é o Leeds Gabriel, o nome do carinha, né? Ele narra a história inteira, né? Do começo ao fim. Só que a gente começa num determinado ponto que tá no futuro e aí depois a história vai voltar pro passado até chegar nesse ponto de novo. Então a gente vê o Leeds falando com um detetive. E a gente fica, o que esse detetive tá fazendo aí? Enfim, né? Você já começa a se questionar. E aí ele fala que ele deixou a Layla no andar de cima amarrada com um tape na boca, né? Uma fita adesiva. E aí você fica, gente, como assim? Ele não é namorado dela, eles não se curtem. O que tá acontecendo, sabe? Só que aí a história volta, porque o detetive fala pro Leeds, me conta tudo desde o começo, desde quando vocês se conheceram, você e a Layla. E aí ele vai começar a contar quase um ano antes, né, no casamento da irmã da Layla, que foi no mesmo lugar que eles estão ali, né, no começo da história. E aí ele vai começar a contar como que eles se conheceram. O Leeds, ele era o baixista da banda que tava tocando no casamento, na festinha. E a Layla, irmã, né, da noiva, ela é uma das bridesmaids, tava ali dançando e tal. Os dois começaram a se paquerar e, enfim, depois que eles pararam de tocar, o negócio rolou entre os dois. E, gente, tudo assim que ele vai descrevendo é muito, sei lá, é muito mágico, sabe? Tudo que acontece entre ele e a Layla, tipo aquela paixão, aquele sentimento, sabe? Ele vai revivendo tudo conforme ele tá contando. E aí, ao mesmo tempo que ele tá revivendo essas coisas, a gente vai tendo flashes do que tá acontecendo no presente, né? Dele ali com esse detetive e coisas que estão acontecendo ali. E aí você fica extremamente curioso, porque você quer saber, você fala, gente, mas como chegou nesse ponto, né? Tipo, eles se amavam tanto, o que tá acontecendo? Por que tá tudo desse jeito agora, né? Sendo que no começo era maravilhoso, o que aconteceu? E aí a gente vai voltando no passado e acompanhando. No final do livro, obviamente, a gente vai chegar, né, nos dois pontos, a gente vai chegar naquela história que estava acontecendo no presente, pra daí entender o que realmente aconteceu depois daquele ponto. Mas enfim, né, voltando lá na história, o Leeds, ele começa a contar que depois do casamento ali, eles ficaram juntos, né, não se separaram mais, a Layla foi morar meio que junto com ele, e os meses foram passando, tudo maravilhoso, só que aí, por causa de uma stalker muito, muito pirada, gente, vocês não têm noção, é Sage o nome dela, ela vai meio que causar um acidente ali que vai deixar a Layla entre a vida e a morte. Ela vai demorar um tempo, muitos meses para se recuperar depois desse acidente. E o Leeds, ele vai contando que a Layla não era mais, né, igual, ela tinha, enfim, lapsos de memória, enfim, o que pra ele foi parecendo como se ela não fosse mais ela, sabe? Tipo, ela tinha perdido partes, né, ali da personalidade dela. E aí a gente vai começando a entender, tá, beleza, acho que eu tô começando a entender, então, por que, né, pode ter acontecido alguma coisa diferente no futuro? Não sei. Eu fiquei bolando 1000 teorias, mas não eram as teorias que eu bolei, só posso dizer isso, então. Eu fiquei bolando a partir do que ele vai comentando aí depois desse acidente que ela tem e todas as coisas que ela tem que enfrentar por causa disso. Eu fiquei bolando 1000 teorias, mas nenhuma das teorias que eu bolei foram verdadeiras, né, no final. Tudo bem que eu li, né, gente, dei um desconto aí pra mim, porque eu li o negócio em 2 dias, né, eu não conseguia parar de ler. Talvez se eu tivesse lido com intervalos maiores de tempo, eu teria mais tempo de bolar teorias. Mas como eu não conseguia nem trabalhar e nem me concentrar em outras coisas, e veja bem, eu tenho muitas pra fazer na minha vida, além do canal, eu tive que terminar de ler esse negócio logo, porque tava ali martelando a minha cabeça, eu não conseguia pensar em outras coisas.
E aí, só pra terminar então aqui a nossa parte sem spoilers, né? O Leeds vai então ter a ideia de voltar, né, pra esse mesmo lugar que eles estavam, que eles se conheceram, pra ver se ele consegue se reconectar de novo com a Layla, né? E a Layla também, se ela consegue lembrar de mais coisas, se ela consegue, sei lá, voltar a ser ela mesma. Então eles voltam pra esse lugar, o Leeds ele vai alugar o lugar, porque a pousada foi meio que fechada, não tem mais ninguém morando, né? E os donos ali do lugar estão vendendo o lugar. Então antes de vender, ele fala, eu precisava alugar aqui por uns dias, umas semanas e tal. E aí ele faz meio que esse bem bolado aí de ficar algumas semanas lá, só ele e a Layla. Então a gente vai acompanhar tudo que aconteceu, né? Desde que eles chegaram lá até chegar nessa parte que ele tá falando com esse detetive e tudo que aconteceu. A gente vai ver que esse detetive, ele não é bem um detetive, sabe? Ele não é da polícia, ele não tem nada relacionado com isso. Ele tem mais coisas relacionadas com elementos sobrenaturais. Só vou deixar isso aí no ar, porque, como vocês sabem, a Colleen tinha falado, né, que essa história ela mexe com elementos sobrenaturais. E realmente eu acho que é bem assim diferenciado de outras histórias dela nesse sentido, né? Porque tem esse elemento aí meio sobrenatural. Só que eu acho que ao mesmo tempo não foi tão diferente, porque tem todos aqueles elementos de Colleen, sabe? O fator de você não conseguir parar de ler, o jeito que ela descreve as emoções dos personagens, né, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Eu achei que esse livro foi, assim, muito bom nisso, principalmente no o que tô sentindo, sabe? O Leeds, a gente fica com muita raiva dele, porque ele sente muitas coisas que ele, sei lá, não deveria sentir. E a gente fica, quero te socar, sabe? Por que você tá sentindo isso? Para de sentir isso. Só que aí a gente lembra que não dá, né, pra mandar os sentimentos. Então, é muito louco. Ao mesmo tempo que você fica puto com ele, com atitudes que ele tem e, enfim, coisas que ele tá pensando e sentindo, depois você vai entender tudo, sabe? No fim da história, eu garanto pra vocês que vocês vão entender todos esses pensamentos dele. Não sei se vocês vão chegar a gostar dele no final, sabe? Eu acho que eu mudei um pouco meu pensamento. Eu tava, assim, muito odiando ele durante a história, e aí depois eu até meio que dei uma atenuada, sabe? Eu falei, tá, beleza, não, tá tudo bem, então, acho que você não é tão ruim assim. Acho que foi assim pra mim, não sei pra vocês como será. Mas, com certeza, vai ter ali uma quebra de expectativa, sabe? Um plot twist que vocês vão ver que ele não é tão mal assim. Aliás, ninguém é tão mal assim, né? Sempre tem os dois lados da história. Então, isso eu acho que fica bem claro nessa história da Layla. Ninguém ali é bom ou mal, sabe? Todo mundo tem o seu lado bom, louco ou mal entendido, enfim. É bem isso. E, gente, só vou falar isso na parte sem spoilers, tá? Se vocês quiserem ler, eu garanto, foi um dos melhores desse ano pra mim também, com certeza. Eu colocaria esse na frente até do Heartbones, que foi o outro que a Colleen lançou no meio do ano, né? Eu amei também a história do Heartbones, mas o Layla foi, assim, infinitamente melhor. Muitas pessoas podem até comparar ele com o Verity, porque ele tem ali um quê de suspense, sabe? Também no meio da história, mas eu acho que, assim, fora esse tom ali, esse toque de suspense no meio, não tem nada a ver, sabe? A história é completamente diferente, é outra pegada, assim, total. Então, fica aí. Se você curte suspense, um pouquinho tem nesse livro, sabe? Mas o resto é completamente diferente. E é isso, então, vamos pra parte com spoilers agora. Se você não quiser saber os grandes mistérios dessa história, o que tá por trás de tudo isso, não fique aqui. Pause o vídeo e volte depois, beleza? Vamos começar a falar, então, da parte com spoilers. Gente do céu, o que eu começo a falar pra vocês disso? Eu não conseguia acreditar no que tava acontecendo. No começo, que nem eu falei, né? Eu fiquei puta da vida com esse Leeds, porque eles chegam na pousada, né, que eles foram ali, que ele queria se reconectar com a Layla, porque a Layla não, né, tá com uns lapsos de memória, não é mais ela mesma, não se comporta mais do mesmo jeito. E aí ele começa a ver coisas assim estranhas acontecendo. E ele chega à conclusão de que tem um fantasma ali assombrando essa pousada que eles estão. E ele vai começar a tentar fazer contato com esse fantasma, que ele vai descobrir que é um fantasma mulher. E aí ela vai falar que ela chama Willow. Ele pergunta como ela chama, ela fala que é Willow. E ele começa a conversar. E
ele meio que descobre que ela consegue, às vezes, ou ela tá entrando no corpo da Layla. Só que ao invés dele falar pro fantasma, não faça isso, né? Não entre no corpo da Layla. Não, ele, tipo, sente que ele quer conversar com o fantasma e tal, e então ele deixa. E aí todas as noites que a Layla vai dormir, a fantasma toma o corpo dela e ele começa a interagir com a Willow. E a história vai se passando, gente. A história vai se passando. E a gente lá, putaça com ele, porque, como assim você tá fazendo isso com a sua namorada, sabe? E é exatamente isso que ele pensa também. Ao mesmo tempo que ele fala que ele tá curtindo muito passar tempo, que ele quer, né, perguntar mil coisas pra Willow, que ele gosta, né, do jeito dela e tal, ele se sente culpado por estar fazendo isso com a Layla, porque, ele amava tanto ela, e ele tá super recapitulando todas as coisas que aconteceram, contando lá pro detetive, né? E aí ele fica super nesse conflito, sabe? Ao mesmo tempo que ele sabe que ele ama a Layla, ele vai meio que gostando da fantasma. E aí você fica assim, gente, como assim? Do mesmo jeito que ele. Ele também fica assim, como assim eu tô desgostando dessa pessoa que eu achei que ia amar pra sempre? Que eu senti um negócio tão intenso e tô meio que curtindo essa fantasma, sabe? A gente sente isso ao longo da história inteira, enquanto ele tá contando as coisas que vão acontecendo, porque justamente ele tá sentindo isso, sabe? Ele abomina as coisas que ele tá, os comportamentos, né, que ele tá tendo com a Layla, mas ele não consegue parar, sabe? Ele não consegue evitar aquilo, ele simplesmente vai se apaixonando cada vez mais pela fantasma. E aí ele quer ajudar ela, porque ele fala, gente, como que ela tá aqui presa, sabe? Eu tenho que tentar ajudar ela de alguma maneira. E ele chega nesse detetive, que na verdade, gente, não é um detetive, né? Ele é uma alma ali, meio que um fantasma também que tomou o corpo de um outro cara, e ele ajuda pessoas que têm problemas com fantasmas. É basicamente isso, é uma explicação geral, né? E aí o Leeds, ele contacta ele, depois que acontece lá um episódio X, que a Layla percebe que ela tá sendo, né, possuída por essa outra fantasma, e o Willow. Ele contacta o carinha e ele vai lá ajudar. E aí, por isso, justamente, que a Layla tava amarrada, né? Porque ela percebeu que alguém tava meio que controlando ela, que, sei lá, não era ela tá super em conflito. E o Leeds, mesmo ele tendo outras, né, crenças ali a respeito da fantasma que chegam a fazer ele duvidar, né, se ela é uma fantasma boa ou não, ele resolve ajudar ela, porque ele sente, né, que ele precisa ajudar. Ele não consegue evitar, né, esse sentimento dele querer ajudar a fantasma. Então eles meio que amarram a Layla ali pra esperar o carinha chegar e aí contar toda a história do que estava acontecendo pra ela poder falar com o carinha através da Layla. Basicamente é isso. E, gente, você fica lendo aquilo, você fala assim, não, tipo, é coisa de doido. O que esse cara é doido? Como que ele vai explicar isso? Como que ele vai conseguir ficar com a Layla depois, né? De tudo isso que ele tá fazendo com ela. Só que aí que vem o pulo do gato, gente. Aí vem o pulo do gato, porque ele conta tudo pra gente, né, o que vai acontecendo. E aí o moço lá, o detetive, ele fala, não, você tem que me contar exatamente o que aconteceu no dia que a Sage, que é aquela stalker maluca lá, aconteceu todo o acidente, que a Layla ficou entre a vida e a morte e tal. E aí ele vai contar pra gente, então, em detalhes, o que aconteceu. Essa moça, ela era uma menina que ele ficou um tempo e ela super considerava ele namorado. Só que não, e aí ele meio que terminou, ela ficou perseguindo ele deu um jeito de parar, né, com tudo, proibir ela de ir em shows que eles tocavam. Só que aí quando ela vê que o Leeds tinha postado uma foto dele com a Layla no Instagram, ela fica pirada das ideias, vai até a casa do Leeds, dá um tiro na cabeça da Layla e tenta matar o Leeds também. Só que aí o Leeds, mesmo ele tendo sido baleado meio que no braço, no ombro, sei lá direito onde que foi, ele consegue ir e pegar a arma da Sage, que é essa stalker maluca, e ele atira nela e mata ela. E aí, gente, que tá o grande mistério da história, né? Porque conforme ele vai contando isso, né, ele vai falando pro detetive que ele tinha chegado à conclusão de que a fantasma ali na casa era a Sage, porque ela tinha umas memórias da Sage, de coisas que não eram da Layla e tal. Então ele fica muito puto com a fantasma e fala, como assim, né? Você é a Sage, eu quero ir embora. Isso leva ele a achar que ele quer ir embora. E aí a fantasma, né, a Willow, ela fala, gente, mas eu não sou essa pessoa. Se eu fiz isso, eu consigo ter essas lembranças, mas eu não sou isso, eu não quero fazer mal, né, e tal. Ela
meio que tenta convencer ele, e ele acaba, né, se compadecendo ali dela e resolvendo amarrar lá, ele ficar ali pra eles tentarem resolver a história. E, gente, olha isso. Na verdade, o fantasma era quem? Era a Layla. Olha isso, o grande mistério todo aí da história era que o fantasma que estava ali era o fantasma da Layla. E o que realmente aconteceu? Quando a Sage tentou matar ela, né, e atirou na cabeça dela, ela morreu por uns instantes, né, antes das pessoas chegarem ali para os paramédicos e tal. E como o Leeds tinha atirado também na Sage, a Sage também tinha morrido. E aí aconteceu meio que uma troca de alma, sabe? A Sage entrou no corpo da Layla e a Layla, né, como não tinha corpo, ela ficou sem corpo, ela ficou meio que uma fantasma pela metade. E aí, como ela não tinha lugar pra ir, ela voltou pro único lugar, que era o lugar que ela mais se sentia, assim, mais significativo da vida dela, que era essa pousada quando ela conheceu o Leeds. E aí, gente, eles ficam ali, né, tipo assim, como assim sou eu? Vai acontecer todo um negócio ali que o detetive vai falar pra Willow, né, fantasma ali, entrar no corpo do Leeds. E aí eles vão ter umas memórias diferentes e tal, que ele vai chegar nessa conclusão que é a Layla. E, gente, é um negócio assim, ó, mind-blowing, porque eu juro que eu cheguei a pensar, quando ele fala, né, dessa menina stalker aí e tal, eu super achei que o fantasma era ela mesmo, sabe? Eu cheguei a essa conclusão do Leeds antes dele chegar. Quando ele menciona isso, eu falei, gente, será que essa fantasma não é a menina lá que morreu, que ele, né, de algum jeito, ela foi parar aí nessa... pousada e tal, eu super achava que era isso, mas na verdade não, né? Na verdade era a Layla o tempo todo e a Sage tava no corpo dela e por isso todos aqueles comportamentos estranhos, né? E, gente, aí tudo faz sentido, sabe? Sabe quando, né, puf, e tudo faz sentido? Tudo fez sentido depois que você descobriu isso, né? Quando o detetive lá finalmente explica pra eles. Só que aí eles ficam ali, tá, beleza, mas como que a Layla volta pro corpo dela, né? E a gente expulsa a Sage do corpo. E aí ele fala, gente, eu não tenho a resposta, porque eu só sei que aconteceu isso, mas não sei como eu vou desfazer. E o cara vai embora e deixa eles ali. Gente, é sério. Eu fiquei ali com o meu coração. Quando chegou nessa parte, acho que tava nos 80 e poucos por cento, 90 quase. E eu ali, eu falei, gente, como assim? Eu fiquei ali desconcertada. Por isso que eu falei que eu não conseguia parar de ler. Eu falei, gente, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí eu já pensei, óbvio que ela vai ter que morrer pra Layla tentar voltar pro corpo dela. E é exatamente essa, né, a resolução aí do fim da história. Eles tentam arriscar, né, porque eles pensam assim, bom, pra ela voltar pro corpo, a Layla vai ter que, né, o corpo da Layla vai ter que morrer de novo, pra Sage sair, pra daí a alma da Layla, né, que a Willow ali, tentar voltar pro corpo dela. E o Leeds, ele não quer fazer de jeito nenhum, porque ele fala, meu, aí eu vou perder você de vez, porque se você não conseguir voltar, aí você vai morrer de vez e tal. Ela fala, meu, eu prefiro isso do que não conseguir viver, porque eu tô aqui, né, tipo, nesse lugar fantasma e tal, nada vai acontecer, eu não posso sair daqui, e enfim, ele acaba aceitando, né, gente? E aí é isso, então. Aí vai acontecer toda essa história aí de como eles vão trocar o corpo. É basicamente isso. Não vou contar detalhes do final, né? Se vocês quiserem depois, leiam aí. Não vou ficar falando em detalhes. Mas basicamente teremos o final feliz dos dois. E a gente vai ficar ali de cara. Porque, sério mesmo, gente, que livro foi esse, sabe? Que mistério foi esse? Me deixou tão apreensiva. Foi um negócio assim que me pegou. Com certeza vai estar na minha lista aí dos melhores do ano. É isso então. Se você ficou até aqui, falei. O vídeo ficou gigantesco, mas é que o livro foi sensacional. Escolhi, sério, você arrasou dessa vez. Se vocês chegaram até aqui, não esqueçam de deixar um like aí no vídeo, gente. Se inscrevam no canal se vocês forem inscritos. E um beijão pra vocês. A gente volta aqui no próximo vídeo com mais algum livro amorzinho, ou então não sei ainda direito, talvez as listas dos melhores aí do ano. A gente vai ver. Um beijo pra vocês, então, até!